Então, vamos começar a história a partir de agora. Let's go, friends. Soldados tensos se alinham em ambos os lados, todas as mãos sobre suas espadas. E quando ela olha para seus rostos, todos olhando para ela e aguardando a sua resposta. Ela sabe que sua escolha, suas próximas palavras, seriam as mais importantes que ela já havia se pronunciado. Capítulo 4. Merk caminha lentamente pela trilha na floresta, abrindo caminho através da floresta branca e refletindo sobre a sua vida. Seus 40 anos tinham sido duros. Ele nunca tinha tido a oportunidade de caminhar através de uma floresta. Admirado à beleza ao seu redor, ele olha para as folhas brancas sendo esmagadas sob seus pés, ouvindo o som de seu cajado batendo no chão macio da floresta. Ele olha para cima quando caminha, admirando a beleza das árvores do êxopo com suas esplendorosas folhas brancas e brilhantes galhos vermelhos, brilhando sob o sol da manhã. As folhas caem, derramando sobre ele como neve. E pela primeira vez em sua vida, ele sente uma sensação real de paz. De tamanha altura medianos, com cabelos castanhos escuros, a barba perpetuamente por prazer, uma grande mandíbula, maçãs no rostos prominentes, e grandes olhos negros, com enormes olheiras. Mark sempre aparentava não ter dormido há dias. Ele é exatamente assim que ele geralmente se sentia, exceto agora. Agora, finalmente, ele se sente descansado. Ali, em Ur, do lado noroeste de Scalon, não há neve. A brisa temperada do oceano, apenas um dia de viagem a oeste. Ele oferece um clima mais quente e permite que as folhas de todas as cores floresçam. O clima também permite que Mark faça sua peregrinação vestido apenas um manto, sem a necessidade de esconder dos ventos congelantes, como a pessoa faz em grande parte de Scalon. Ele ainda está se acostumando com a ideia de usar um casaco em vez de armadura, de empunhar um cajado em vez de uma espada, de tocar as folhas com seu cajado em vez de perfurar seus inimigos. É tudo novo para ele. Ele está tentando ver como se sentiria ao se tornar a nova pessoa que ele tanto deseja ser. É tranquilo, mas estranho, como se estivesse fingindo sempre que não é. Por Mark não é um viajante, ou um monge, ou um homem pacífico. Ele ainda é, no fundo de seu ser, um guerreiro. E não apenas qualquer guerreiro. Ele é o homem que luta segurando suas próprias regras. E que nunca havia perdido uma batalha. Ele é um homem que não tem medo de levar suas batalhas das pistas de justas para os becos atrás das tavernas que ele adora frequentar. Ele é o que algumas pessoas gostam de chamar de mercenário. Ele é o que algumas pessoas gostam de chamar de mercenário. Oh, minha déficit de atenção batendo. Um assassino, uma espada contratada. Há muitos nomes para eles. Guys, deixa eu só trocar o efeito aqui do meu ring light só para ficar melhor, para não ficar com o olho virado, tá bom? Um assassino, uma espada contratada. Há muitos e muitos nomes para ele. Alguns até mesmo lisonjeiros. Mas Mark não se importa com rótulos ou sobre o que as outras pessoas pensam. Tudo o que ele importa é que ele é um dos melhores. Merk, como se para se ajustar ao seu papel, tinha usado
muitos nomes alterando segundo seu próprio capricho. Ele gosta do nome que seu pai havia lhe dado na verdade. Ele também não gosta de seu pai e não estava disposto a passar o resto de sua vida carregando um nome que ele tinha sido imposto. Mark é o nome que ele usa com mais frequência e ele gosta do nome por hora. Ele não importa com o nome que as pessoas usam para chamá-lo. Ele se preocupa apenas com duas coisas na vida: encontrar o local perfeito para a ponta de sua adaga e que seus empregadores o paguem com couro recém-cunhado e em grande quantidade. Mark havia descoberto uma terra-idade que ele tinha um dom natural, que era superior a todos os outros no que conseguiria fazer. Seus irmãos, assim como seu pai, a todos os seus antepassados famosos, são cavaleiros orgulhosos e nobres, que usam as melhores armaduras, empunham as melhores armas e desafiam em seus cavalos agitando suas bandeiras, com cabelos avantajados. Acostumados a ganhar competições enquanto mulheres jogam flores aos seus pés, eles não poderiam se sentir mais orgulhosos de si mesmo. Mark, porém, odeia a pompa, detesta ser o centro das atenções. Aquele cavaleiro lhe parece desajeitado ao matar muitos ineficientes, e Mark não tem qualquer respeito por eles, e também não precisa do reconhecimento das insígnias ou bandeiras e brasões pelo quais os cavaleiros tanto anseiam. Isso é para pessoas que não possuem o que mais importa: a habilidade de tirar a vida de um homem rapidamente, em silêncio e de forma eficiente. Em sua mente não há mais nada a discutir. Quando ele era jovem, seus amigos, muito pequenos para se defenderem, tinham sofrido nas mãos de valentões e o procuravam, pois suas habilidades com a espada já eram conhecidas, e ele aceitava o pagamento para defendê-los. Seus agressores nunca mais o atormentavam, pois Mark se certificava disso. As notícias de suas proezas haviam se espalhado rapidamente, e à medida que Mark aceitava pagamentos com mais frequência, suas habilidades progrediam. Mark poderia ter tornado um cavaleiro, um guerreiro famoso como seus irmãos, mas ele preferia trabalhar nas sombras. Vencer é o que lhe interessa. Com sua eficiência letal, ele havia descoberto rapidamente que cavaleiros, por mais belas que fossem suas armas e armaduras, não poderiam matar com a metade da velocidade e eficiência dele. Um homem solitário com uma camiseta de couro e um punhal afiado. Enquanto caminha, cutucando as folhas com seu cajado, ele se lembra que, uma noite, em uma taverna com seus irmãos, quando espadas tinham sido empunhadas contra alguns cavaleiros rivais, seus irmãos tinham sido cercados em menor número. Enquanto todos os cavaleiros assistiam com cerimônia, Mark não havia hesitado. Ele correu por todo o beco com sua adaga e cortou todas as suas gargantas antes que os homens pudessem reagir. Seus irmãos deveriam lhe ter agradecido por salvar suas vidas, mas em vez disso, todos se distanciaram dele. Eles o temiam e olhavam para ele com desdém. Essa é a gratidão que ele havia recebido, e a dor da traição tinha afetado Mark mais do que era capaz de dizer. O ocorrido havia aprofundado mais a divisão entre seus irmãos e toda a nobreza. Eles são todos hipócritas e autorreservientes em seus olhos. Com suas armaduras brilhantes de desdém, se não fosse por ele e sua adaga, todos estariam mortos no beco até hoje. Mark caminha sem parar, suspirando e tentando se libertar do passado. Enquanto ele reflete, Mark percebe que realmente não compreendia a origem do seu talento. Talvez fosse porque ele era muito rápido e ágil. Talvez porque ele era rápido com as mãos e os punhos. Talvez porque ele tinha um talento especial para encontrar os pontos vitais dos homens. Ou talvez fosse porque ele nunca hesitava em dar o último passo. Um impulso final e os outros homens temiam.
Talvez fosse porque ele nunca tinha que atacar duas vezes, ou porque ele sabia como improvisar e era capaz de matar qualquer ferramenta à sua disposição. Uma pena, um martelo, um tronco velho, ele é o mais habilidoso que outros, mas adaptável e mais rápido em seus pés. Uma combinação mortal. Enquanto Mark crescia, todos aqueles cavaleiros orgulhosos tinham se distanciado dele e até zombado dele por trás. Ninguém zombaria dele abertamente. Mas agora, quando eles velhos e seus poderes começam a diminuir, enquanto a fama dele se espalha. Ele é o único alistado por reis, enquanto todos eles são esquecidos, porque o que seus irmãos jamais entenderiam é que o cavaleiro não transforma homens em réis. É a violência brutal, o homem primitivo, a total eliminação de seus inimigos, um de cada vez, a matança horrível que ninguém está disposto a fazer, que tornava um homem um rei, e ele é quem os reis recorriam quando tinha um verdadeiro serviço real a ser feito. Com cada toque do seu cajado, Mark se lembra que cada uma de suas vítimas ele tinha matado os piores inimigos do rei. Não com veneno. Para isso, eles costumavam usar assassinatos, boticários e mulheres sedutoras. Para os piores inimigos, muitas vezes os reis desejavam mandar um recado, e para isso ele precisava de algo terrível, algo público, um punhal no olho, um corpo exibido em uma praça pública, pendurado em uma janela, para que todos possam ver o nascer do sol, para que todos vejam que à espera aqueles que usavam se opor ao rei. Quando o velho rei Tarnis havia rendido o reino, abrindo as portas para Pantésia, Mark havia se sentido vazio, sem propósito. Pela primeira vez em sua vida, sem um rei a quem servir, ele sentia a deriva. Algo que há muito tempo existia dentro dele. E por algum motivo que ele não compreendia, ele havia começado a se perguntar sobre a vida. Durante toda a sua vida, ele tinha sido obcecado com a morte, com a matança e tirar a vida das pessoas. Isso havia se tornado fácil até demais. Mas agora algo dentro dele está mudando, e como se ele mal pudesse sentir o chão estável sobre seus pés, ele sempre soube, em primeira mão, como a vida era frágil, a facilidade com que ele podia ser tirada, mas agora ele começa a se perguntar sobre como preservá-la. A vida tão frágil, preservá-la não seria um desafio maior do que tirá-la? E apesar de si mesmo, ele começa a se perguntar: o que é essa coisa que está arrancando dos olhos? Mark não sabe o que tinha causado aquele autorreflexão, mas ela o deixa profundamente desconfortável. Algo tinha surgido dentro dele, uma grande náusea, e ele havia se sentido cansado de matar. E tinha devolvido um sentimento de repulsa por aqueles que tanto ele gostava. Ele gostaria de ser capaz de indicar algo que pudesse ter ocasionado essa mudança. O assassinato de uma pessoa em particular? Talvez, mas ele não consegue. A sensação tinha simplesmente tornado contra ele. Sem qualquer motivo aparente, isso o perturba, mais do que tudo. Ao contrário de outros mercenários, Mark só aceitava causas em que acreditava. Foi apenas mais tarde na vida, quando ele havia se tornado bom no que fazia, quando os pagamentos se tornaram muito grandes, as pessoas que o contratavam demasiado importantes, que eles tinham começado a misturar as coisas, aceitando pagamentos para matar pessoas que não eram necessariamente culpadas. E algumas eram inocentes, e é o que está incomodando. Mark tinha desenvolvido uma paixão igualmente forte por desfazer tudo o que ele tinha feito. Para provar aos outros que ele poderia mudar, ele queria acabar com seu passado, consertar todos os erros que havia cometido no passado. Para fazer penitência, ele havia feito uma foto solene para si mesmo e nunca mais voltar a matar. Nunca mais levantar um dedo contra ninguém sequer. Passaram o resto dos dias e seus pedidos de perdão a Deus, dedicando-o a ajudar os outros e se tornar uma pessoa melhor. E isso o tinha levado até aquela trilha na floresta,
ouvindo o que seu cajado no chão. Mark vê a trilha na floresta subindo um pouco à frente e em seguida desaparecer, brilhando com as folhas brancas, e ele procura no horizonte pela torre de Ur. Mas uma vez, ainda não há sinal dela. Ele sabe que eventualmente o caminho levará até lá, em uma peregrinação que havia chamado por ele há meses, desde quando ainda era um menino. Ele só se interessava pelos contos dos vigilantes, a ordem secreta dos monges, cavaleiros, parte homens e parte outras coisas, cujo trabalho era residir nas duas torres. A torre de Ur, a noroeste da torre de Kos, a sudeste, para vigiar a relíquia mais preciosa do reino, a espada de fogo. Era a espada de fogo, dizia a lenda, que mantinha as chamas acesas. Ninguém sabia ao certo o qual torre estava guardada. Um segredo muito bem guardado, conhecido por ninguém, exceto os vigilantes mais antigos. Se ela fosse movida ou roubada, as chamas seriam perdidas para sempre, e Scalon ficaria vulnerável a ataques. Dizia-se que vigiar as torres era uma vocação, um dever sagrado e honroso, e os vigilantes o aceitavam. Mark sempre havia sonhado com os vigilantes enquanto criança, indo para a cama à noite se perguntando como seria se juntar às suas fileiras. Ele quer se perder na solidão, no serviço, na autorreflexão. E sabe que não há maneira melhor do que se tornar um vigilante. Mark se sente pronto e ele havia descartado sua cota de malha, de couro, trocando sua espada por um cajado. Pela primeira vez em sua vida, ele torna passado uma lua inteira sem matar ou ferir uma alma sequer. Ele está começando a se sentir melhor. Quando Mark alcança o topo de uma pequena colina, ele olha para frente esperançoso, como já havia vários dias que aquele pico pudesse revelar a torre de Ur. Em algum lugar do horizonte, mas não há nada a ser visto. Nada exceto floresta. Chegando até onde seus olhos podem ver, no entanto, ele sabe que está chegando perto. Depois de tantos dias de caminhada, a torre não poderia estar muito mais longe. Mark continua descendo a trilha e a floresta se torna mais densa, até que embaixo ele chega em uma árvore derrubada, bloqueando o caminho. Ele para, olha, admirando com seu tamanho e se perguntando como faria para contorná-la. Eu diria que você já foi longe o suficiente, diz uma voz sinistra. Mark reconhece o mal daquela voz imediatamente. Algo em que ele havia se tornado especialista. E nem sequer precisa se virar para saber que está por vir. Ele ouve as folhas sendo esmagadas em torno dele e dentro da floresta surgem rostos para combinar com voz. Assassinos, cada um mais desesperado do que o outro. São os rostos dos homens que matavam sem motivo. O rosto de ladrões e assassinos comuns que atacavam os fracos com violência. Aleatórios e sem sentido. Aos olhos de Mark, eles eram os mais baixos dos baixos. Mark vê o que ele está cercado e sabe que ele tinha caído em uma armadilha. E olha em sua volta rapidamente sem que eles percebam, deixando seus velhos instintos agirem. E consegue contar 8 deles. Todos eles seguram punhais, vestidos com trapos, com rostos, mãos, unhas e a barba por fazer. Todos com um olhar desesperado que mostra que eles não comem nada há vários dias e que eles estão entediados. Mark fica tenso quando o líder dos ladrões se aproxima. Não porque ele o teme. Mark poderia matá-lo. Poderia matá-los em um piscar de olhos, se assim desejasse. O que o deixa tenso é a possibilidade de ser forçado a praticar um ato de violência. Ele está determinado a manter seu voto, custe o que custar. E o que temos aqui? Porque um deles, aproximando-se, rodeando Mark. Parece que um monge, diz outro. Em tom zombaria, mas essas botas não combinam. Talvez ele seja um monge que pensa que é um soldado, fala outro.
Todos eles caem na gargalhada e um deles, um idiota, um homem na casa dos 40 anos com um dente na frente faltando, inclinando-se com seu mau hálito, e cutuca Mark no ombro. O velho Mark teria matado o homem sem usar sequer nada. Mas o novo Mark está determinado a ser um homem melhor e se levar acima da violência, mesmo que ela pareça persegui-lo. Ele fecha os olhos e respira fundo, obriga-se a manter a calma. Não recorrerá à violência, diz isso a si mesmo, mas outra vez. O que é este monge está fazendo? Pergunta um deles orando. Todos caem na gargalhada novamente. Seu Deus não vai te salvar, garoto, reclama outro. Mark abre os olhos e olha para o cretino. Eu não quero machucá-lo, ele diz calmamente. As risadas ficam ainda mais altas do que antes, e Mark percebe que fica calmo e não reagir com violência é muito mais fácil do que ele já tinha feito. Sorte para nós então, responde um deles. Eles riem de todos, e então todos ficam em silêncio, enquanto o líder se adianta para diante de Mark. Mas talvez ele fale com a voz grave, tão perto que Mark pode sentir o seu mau hálito. Nós queremos machucá-lo. Um homem se aproxima por trás de Mark, passa um braço em torno de sua garganta e começa a apertar. Mark se engasga quando começa a ser sufocado. O aperto é forte o suficiente para causar dor, mas não para cortar todo o seu ar. Seu reflexo imediato é esticar o braço para matar o homem. Seria fácil. Ele conhece o ponto de pressão perfeito no antebraço para fazer com que o bandido o solte. Mas ele se obriga a não fazer nada. Deixe-o passar, ele repete para si mesmo. O caminho para a humildade deve começar em algum lugar. Mark, enfrente o líder. Pegue o que desejam, diz Mark. Ofegante, pegue o que quiserem e sigam seu caminho. E se nós pegarmos o que quisermos, e se quisermos continuar aqui? O líder responde. Ninguém está perguntando o que podemos ou não podemos fazer, garoto, diz outro. Um deles se adianta e pega os itens da cintura de Mark, vasculhando seus bolsos com mãos gananciosas à procura de poucos pertences que ainda possui. Mark se obriga a manter a calma, enquanto aquelas mãos vasculham os seus pertences. Finalmente, eles extraem sua adaga revestida de prata, sua arma favorita de Mark. Ainda assim, por mais doloroso que seja, não reage. Deixe, ele diz para si mesmo. O que é isso? Perguntando um dos bandidos. Uma adaga? Ele olha para Mark. O que um monge extravagante como você está fazendo com um punhal? Pergunta eles. O que você está fazendo, menino? Esculpindo árvores? Pergunta outro. Todos riem e Mark range os dentes, se perguntando quanto mais ele poderia suportar. O homem que havia tirado uma adaga dele olha para o pulso de Mark e puxa a manga de sua túnica para cima. Mark se prepara, sabendo que eles haviam encontrado. O que é isso? Pergunta o ladrão, segurando seu pulso para examiná-lo. Parece que é uma raposa. Um deles responde. O que é o monge fazendo com uma tatuagem de uma raposa? Pergunta outro. Outro homem dá um passo à frente, um homem ruivo até magro, que agarra seu pulso e o examina de perto. Ele solta o braço de Mark e olha para eles com um olhar cauteloso. Isso não é uma raposa, seu idiota. Ele fala com seus homens. É um lobo. É a marca dos homens do rei. Ele é um mercenário. Mark sente seu rosto corar quando ele percebe que eles estão olhando para sua tatuagem. Ele não queria ser descoberto. Os ladrões permanecem em silêncio, olhando para ele. E pela primeira vez, Mark sente a hesitação em seus rostos. Essa é a ordem dos assassinos, um deles fala. Ele em seguida olha para ele. Como você conseguiu essa marca, menino? Provavelmente ele mesmo a fez, um dos bandidos responde. A marca deixa a estrada mais segura. O líder acenou para o seu homem, que solta a garganta de Mark, que respira fundo, aliviado. Mas o líder então estende o braço e segura a faca na garganta dele. E Mark se pergunta se iria morrer ali.
Hoje, naquele lugar, ele se pergunta se aqui seria a sua punição por hora, a matança que tinha feito, e se pergunta se ele está pronto para morrer. Responda à pergunta, o líder dispara. Você fez isso em si mesmo, rapaz? Diz que é preciso matar uma centena de homens para conseguir essa marca. Mark respira. Durante o longo silêncio que se segue, reflete sobre o que dizer. Finalmente, ele suspira. 1000, ele fala. O líder continua olhando para ele confuso. O quê? Ele pergunta. 1000 homens, explica Mark. Então, que você recebe a tatuagem, ela foi dada pelo próprio rei Tarnis. Todos olham para ele chocados. Ao longo de silêncio cai sobre a floresta, que fica tão silenciosa que Mark pode ouvir o barulho dos insetos. Ele se pergunta o que aconteceria em seguida. Um deles dá um riso histérico e todos os outros seguem. Eles riem enquanto Mark fica ali, claramente pensando que aquilo é a coisa mais engraçada que já tinha ouvido. Essa é boa, rapaz, diz um deles. Você é tão bom mentiroso quanto você é monge. O líder empurra o punhal contra sua garganta com forças suficiente para começar a tirar sangue. Eu lhe disse para responder a pergunta, o líder repete. Diga a verdade. Você quer morrer agora, rapaz? Mark fica ali sentindo a dor e considera a pergunta. Ele realmente pensa em sua resposta. Será que ele quer morrer? É uma boa pergunta. Uma pergunta ainda mais profunda do que o ladrão supunha. Enquanto pensa sobre isso, realmente considerando com responder, ele percebe que uma parte dele quer morrer. Ele está cansado da vida, cansado de tudo. Mas ao continuar pensando, Mark, em última análise, percebe que não há ponto para morrer. Não está pronto. Não agora. Não hoje. Não quando ele está pronto para começar de novo. Não quando ele está apenas começando e aproveitar a vida. Ele quer uma chance de mudar. Ele quer uma chance para servir na torre e ser um sonhado vigilante. Não há, na verdade, não quero, Mark responde. Ele finalmente olha diretamente nos olhos do seu captor, sentindo uma vontade crescente dentro dele. É por causa disso, ele continua. Eu vou lhe dar uma chance para me soltar, antes que eu mate todos vocês. Todos olham para ele em choque e silêncio, até que o líder faz a careta e começa a partir para a ação. Mark sente a lâmina começar a cortar a sua garganta. E algo dentro dele é a força a agir. É o seu lado profissional, algo que havia treinado durante toda a sua vida. Uma parte dele que não consegue mais controlar. Aquilo significaria quebrar seu voto, mas ele não se importa mais com isso. O velho Mark assume o controle rapidamente, como se nunca tivesse sido abandonado. Em um piscar de olho, Mark vê mais uma vez o modo assassino. Mark se concentra e consegue enxergar todos os movimentos de seus oponentes. Cada contração, cada ponto de pressão, cada vulnerabilidade e o desejo de matá-los torna conta dele. Como um velho amigo, o Mark permite que ele assuma o controle de suas ações. Em um movimento extremamente rápido, Mark o agarra, o pulso do líder, enfiando o seu dedo em um ponto de pressão e torce o braço dele até ouvir o estalo. Em seguida, ele pega a adaga quando ele cai. Com outro movimento rápido, corta a garganta do homem de orelha a orelha. O líder olha para ele com um olhar espantado antes de cair no chão, morto. Mark se vira e olha para os outros que os encaram atordoados. Agora é a vez de Mark sorrir. Ele olha para todos eles, saboreando o que está prestes a acontecer. Às vezes, meninos, ele diz, vocês escolhem o homem errado para infortunar. Quarto capítulo finalizado. Quinto capítulo, a decisão de Kira. Oh my God. Oh my God. Deixa eu trocar minha gravação, meus lindos.
Obrigado, meu lindo, pelo Hurt Me. Thank you very much, my friend. Lembre-se, meus lindos. Lembre-se, meus... Vamos nessa. A decisão de Kira. Kira está no centro da ponte lotada, sentindo todos os seus olhos sobre ela, aguardando a sua decisão quanto ao destino do javali. Suas bochechas estão coradas, ela não gosta de ser o centro das atenções, mas ela ama seu pai por ter reconhecido sua participação. E ela sente um grande senso de orgulho, especialmente porque eles ter colocado a decisão em suas mãos. Mas, ao mesmo tempo, ela também sente uma grande responsabilidade. Ela sabe que a escolha que ela fizer decidiria o destino do seu povo. Por mais que ela deteste os polinésios, ela não quer ser responsável por lançar seu povo em uma guerra que eles não poderiam vencer. No entanto, ela também não quer voltar atrás, encorajando os homens do governador e fazendo seu povo parecer fraco, especialmente depois que Alvin e os outros tinham tão corajosamente oferecido resistência. O pai dela, ela percebe, era um homem sábio ao colocar a decisão em suas mãos. Ele fez parecer que as decisões eram deles e não dos homens do governador. Isso já havia poupado a honra do seu povo. Ela também percebe que ele tinha colocado a decisão em suas mãos por um motivo. Ele sabe que aquela situação exigia uma voz externa para poupar a honra de todos os envolvidos. E ela que tinha escolhido porque era conveniente e porque ela sabia que ela não seria imprudente e que ela usaria a voz da razão quanto mais ela pensa sobre isso. Mas ela percebe que exatamente por isso que ela a escolheu, não para incitar uma guerra. Ele poderia ter escolhido Alvin para isso, mas para salvar o seu povo, ela chega a uma decisão. A besta está amaldiçoada, ela afirma com desdém. Ele quase matou meus irmãos. O javali vem da floresta de espinhos e foi morto na véspera da lua de inverno, um dia em que somos proibidos de caçar. Foi um erro trazê-lo para dentro de nossos portões. Ele deveria ter sido deixado para apodrecer na selva, onde é o seu lugar. Ela se vira ironicamente para homens do governador. Leve-o para o seu Lorde Governador, diz ela, sorrindo. Vocês nos fazem um favor. Os homens do governador olham para ela e para o javali e suas expressões se transformam. Eles agora parecem ter mordido algo podre, como se não o quisessem mais. Kira vê Alvin e os outros olhando para ela com aprovação, sentindo-se gratos. Seu pai, acima de tudo, ela havia conseguido. Ela tinha permitido que seu povo não fosse envergonhado, poupando-os de uma guerra. E tinha conseguido provocar os polinésios ao mesmo tempo. Seus irmãos deixaram o javali cair no chão. Ele bate na nave com um baque. Eles recuam humilhados, com os ombros claramente doloridos. Todos os olhos se voltam para os homens do governador que ficam ali parados, sem saber o que fazer. Claramente as pessoas e as palavras de Kira tinham causado um efeito profundo. Eles agora olham para a besta como se o javali fosse algo sujo que tinha sido arrastado para fora das entranhas da terra. Obviamente, eles já não o querem, e agora que o animal lhes pertence, ele parece ter perdido todo o interesse nele. O comandante, depois de um longo e tenso silêncio, finalmente faz um gesto para que os homens peguem o animal. Em seguida, eles lhe dão as costas, carrancudo, e marcham para longe, claramente irritado, como se o tivesse enganado. A multidão se dispersa. A tensão desaparece e é substituída pela sensação de alívio. Muitos dos homens de seu pai se aproximam dela com aprovação, colocando mãos aos seus ombros. Muito bem, Alvin diz, olhando para ela com aprovação. Você será uma boa governante algum dia.
O povo da aldeia retoma seus afazeres, a tensão se dissipa, e Kira se vira e começa a procurar os olhos de seu pai. Ela o encontra olhando para ela, em pé, a poucos metros de distância. Na verdade, na frente de seus olhos, ele era sempre reservado em relação a ela. E desta vez não é diferente. Ele carrega uma expressão diferente, mas ela acena ligeiramente para ela. Um aceno de cabeça que, ela sabe, comunica sua aprovação. Kira olha e vê Alvin e Vidar, segurando as suas lanças e seu coração acelera. Posso me juntar a vocês? Ela pede para Alvin, sabendo que eles estão indo para os campos de treinamento, assim como o resto dos homens de seu pai. Alvin olha nervosamente para seu pai, sabendo que ele não aprovaria. A neve está ficando mais forte. Alvin finalmente responde, hesitante. Está anoitecendo também. Isso não está impedindo a sua partida. Kira rebate e sorri para ela. Não está, ele admite. Alvin olha uma vez para o pai dela e ela vê quando ele sacode e a cabeça negativamente. Antes de se virar e voltar para dentro, Alvin suspira. Eles estão preparando uma festa grandiosa. Ele fala, é melhor você ir. Kira já pode sentir o cheiro do banquete. O ar está pesado, com o cheiro das carnes finas assando, e ela vê seus irmãos entrarem, junto com dezenas de moradores, todos correndo para se preparar para o festival. Mas Kira se vira e olha longemente para os campos de treinamento. Uma refeição pode esperar. O treinamento não pode deixar ir. Vidar sorri e balança a cabeça. Tem certeza que você é uma menina e não um guerreiro? Pergunta Vidar. Eu não posso ser os dois? Ela responde. Alvin deixa escapar um longo suspiro. Suspiro finalmente balança a cabeça. Seu pai vai pedir minha cabeça por isso. Ele diz. Então, finalmente, ele assente. Você não vai aceitar um não como resposta, conclui ele. E você tem a mais brava coragem do que a metade dos homens. Acho que é a pessoa mais brava dentre todos esses cavaleiros. Kira corre em meio à neve da trilha de Alvin, seguida por Vidar e vários dos homens de seu pai e com isso Léo ao seu lado, como de costume, a neve se intensifica. Mas ela não se importa. Ela sente uma sensação de liberdade e alegria, como sempre tinha ao passar perto do portal dos lutadores. Uma abertura em um arco nas paredes de pedra na entrada do campo de treinamento, ela respira fundo quando o céu se abre e entra correndo no lugar que ela mais ama, no fundo. Com suas colinas verdes, agora cobertas de neve, cercadas por uma parede de pedra. Com quase um quarto de milha de largura e profundidade, ela tem a sensação de que tudo está exatamente como deveria. Serão de todos os homens em treinamento, atravessando o campo em seus cavalos, empunhando lanças, apontando para alvos distantes e aprimorando suas habilidades. Isso, para ela, é o significado de viver. Aquele campo de treinamento é preservado para homens de seu pai, e mulheres não podiam entrar ali. Nem os meninos que ainda não tinham atingido 18 anos e que não tinham sido convocados. Brandon e Braxton todos os dias esperam com impaciência para serem convidados. E Kira suspeita que isso nunca vai acontecer. O portal dos lutadores é para os guerreiros honrosos e endurecidos pela batalha, e não para perdedores como seus irmãos. Kira corre pelos campos sentindo-se mais feliz e viva ali do que qualquer outro homem ali na terra. A energia intensifica e se mistura às dezenas dos melhores guerreiros de seu pai, todos vestidos armaduras um pouco diferentes, vindo de todas as regiões de Escalon. Guerreiros que ao longo do tempo haviam se dirigido ao forte de seu pai, a muitos homens do sul, em Tebos de Lactis, das Midlands, a parte vindas da capital, Andro, mas também das montanhas de Kos, a ocidentais de Ur, homens ribeirinhos de Tuzes e seus vizinhos de Enzepos.
Há homens que moravam perto do lago de Ire, e os homens de lugares tão distantes como as cachoeiras de Eberfall. Todos usam armaduras de cores diferentes, empunham armas diferentes, todos eles homens de Scalon, ainda que representem seu próprio reduto em um conjunto deslumbrante e variados de poder. Seu pai, o ex-campeão do rei, um homem que comanda grande exército, é o único homem nestes campos, neste reino em Francários, a quem os homens poderiam recorrer. Na verdade, quando os antigos reis haviam rendido seu reino sem oferecer resistência, foi o pai dela que as pessoas haviam pressionado a assumir o trono e liderar uma luta. Com o tempo, os melhores guerreiros do antigo rei os tinham procurado, e agora, com sua força crescendo a cada dia, Volis tinha alcançado uma força que quase rivalizava com a da capital. Talvez fosse por isso que Kira percebe que homens do governador sentiam a necessidade de humilhá-los. Em outros lugares em todo Scalon, o Lorde Governador da Pandésia não permite que os cavaleiros se reúnam, não permitindo tais liberdades por medo de uma revolta. Mas ali, em Volis, é diferente. Ali, eles não têm escolha, eles precisam permitir aquilo, porque eles precisam dos melhores homens possíveis para manter as chamas. Kira se vira e olha além das paredes, além das colinas cobertas de branco, ao longe. No horizonte distante, mesmo através da neve, ela pode ver por pouco o brilho ofuscante das chamas. A parede de fogo que protege a fronteira ocidental de Scalon, as chamas, uma parede de fogo de 50 pés de profundidade e várias centenas de pés de altura, ardendo com tanta intensidade como sempre, iluminando a noite, seu contorno visível no horizonte e se tornando mais pronunciado à medida que a noite cai. Com quase 80 quilômetros de largura, as chamas são a única coisa que permanece entre Scalon e a nação de Trolls selvagens ao leste. Mesmo assim, Trolls suficiente conseguem atravessar a cada ano para criar o caos. E se não fosse pelos guardiões bravos, homens de seu pai que mantinham as chamas acesas, Scalon seria uma nação de escravos para Trolls. Os Trolls que temem a água só podem atacar Scalon por terra, e as chamas são a única coisa que os mantém à distância. Os guardiões montam a guarda em turnos, patrulhando em rotação, e Pandésia precisa deles. Outros também são estacionados nas chamas, alistados, escravos e criminosos, mas os homens de seu pai, os guardiões, são os únicos verdadeiros soldados do grupo, e os únicos que sabem como manter as chamas. Em troca, Pandésia permite a Volis e seus homens suas muitas pequenas liberdades, como aqueles campos de treinamento e armas de verdade. Uma pequena amostra da liberdade para fazer que ainda se sintam como guerreiros livres, mesmo que isso seja uma ilusão. Eles não são homens livres, e todos eles sabem disso. Eles vivem em um equilíbrio estranho entre liberdade e servidão que ninguém consegue tolerar. Mas ali, pelo menos no portal dos lutadores, aqueles homens são livres, como um dia tinham sido guerreiros que ainda podem competir e treinar e aprimorar as suas habilidades. Eles representam o melhor de Scalon, os melhores guerreiros que qualquer Pandésia tinha para oferecer. Todos eles veteranos das chamas e todos eles prestando serviço lá. Há um dia de viagem, Kira não quer outra coisa a não ser juntar-se às suas fileiras, provar que é capaz, ser enviada para os postos das chamas para combater Trolls de verdade quando eles tentarem atravessar, e ajudar a proteger o seu reino de uma divisão. Uma invasão, me perdoe. Ela sabe, é claro, que isso nunca seria permitido. Ela muito jovem para ser elegível e é uma menina, não há outras meninas nas fileiras. Mesmo se houvesse, seu pai nunca permitiria isso. Seus homens também a tinham tratado como uma criança quando ela tinha começado a visitá-los há anos, se divertindo com a sua presença como espectadores, mas depois que os homens iam embora, ela tinha ficado para trás, sozinha, treinando todos os dias.
À noite, nos campos vazios, usando as armas e os alvos deles, eles haviam sido surpreendidos a princípio, ao chegar no dia seguinte e encontrar marcas de flechas em seus alvos. E ainda mais surpresos quando eles estavam no centro, mas com o tempo eles haviam se acostumado com isso. Kira havia ganhado seu respeito, especialmente nas raras ocasiões em que tinham sido autorizados a se juntar a eles. Agora, 2 anos depois, todos sabem que ela é capaz de atingir alvos que a maioria deles não consegue. E a tolerância deles em relação a ela havia se transformado em outra coisa: respeito. É claro que ainda não tinha lutado em batalhas como aqueles outros homens. Ela nunca tinha matado alguém, montando guarda nas chamas ou enfrentando um troll em uma batalha. Ela não é capaz de enfrentar um troll em uma batalha. O machado de batalha com alabarda ou lutar com aqueles homens. Ela não tem a mesma força. Para sua própria tristeza, no entanto, Kira havia aprendido que ela tinha uma habilidade natural com suas armas, que a tornavam, apesar do seu tamanho e sexo, um adversário formidável. Seu arco e seu cajado, a primeira, ela tinha aprendido naturalmente, enquanto a última, ela tinha encontrado acidentalmente. Luas atrás, quando ela não conseguia levantar uma espada de 2 mãos, naquela época, os homens tinham rido de sua incapacidade para manejar uma espada. E como um insulto, um deles ironicamente havia lhe dado um cajado. Veja se você pode levantar essa vara em vez disso. Ele havia dito para o deleite dos outros, que Kira nunca tinha esquecido a sua vergonha naquele momento. A princípio, os homens de seu pai tinham visto o cajado como uma piada. Afinal de contas, eles só usavam apenas como armas de treinamento daqueles bravos homens que carregavam espadas e machados e alabardas de 2 mãos, que poderiam cortar através de uma árvore com um único golpe. Eles consideravam aquele pedaço de madeira como um brinquedo. A arma havia dado, mas ele havia se tornado uma piada inesperada. Arma de vingança, uma arma a ser temida, uma arma contra a qual muitos dos homens dos seus pais agora não conseguiam se defender. Kira tinha se surpreendido com o seu baixo peso, e ainda mais surpreso ao descobrir que ela naturalmente boa com a arma, tão rápida que ela era capaz de desferir golpes enquanto os soldados ainda estavam levantando suas espadas. Mas do que os outros homens que a enfrentam havia saído com hematomas à medida que um golpe de cada vez ela tinha conquistado o seu respeito. Kira, através de noites intermináveis de treinamento sozinha, havia ensinado a si mesma movimentos que deslumbravam os homens, movimentos que nenhum deles conseguia entender. Eles haviam se interessado por seu cajado, e ela lhes havia ensinado. Na mente de Kira, seu arco e seu cajado se completavam, cada um de igual necessidade. O arco para o combate de longa distância e seu cajado para a luta corpo a corpo. Kira também tinha observado que ela possuía um dom inato que aqueles homens não tinham. Ela era frágil. Ela era como um peixinho em um mar de tubarões, lentos em movimentos. E enquanto aqueles homens envelhecidos tinham grande poder, Kira pode dançar ao redor deles, saltar no ar, poder pular sobre eles e cair como uma cambalhota, perfeita ou em pé. E ao combinar sua agilidade com sua técnica pessoal, Kira consegue uma combinação letal. O que ela está fazendo aqui? Diz uma voz rouca. Kira em pé ao lado de Alvin e Vidar ouve a aproximação dos cavalos e vê Meltren se aproximar a cavalo. Ladeado por alguns de seus amigos, soldados, ainda ofegante, enquanto segura uma espada recém-saído dos campos de treinamento, ela olha para ela e com desdém em seu estômago.
fica embrulhado. De todos os homens de seu pai, Meltren é a única pessoa que ela não gosta. Ela odiava, por alguns motivos, desde a primeira vez que havia colocado os olhos em cima dela. Meltren continua mostrando em seu cavalo irritado. Com seu nariz achatado e cara feia, ele é um homem que ama odiar, o que parece ter encontrado um alvo em Kira. Ele sempre se opunha à sua presença ali, provavelmente porque ela era uma menina. Você deveria estar no forte do seu pai, menina. Ele fala, preparando-se para a festa com todas as outras jovens ignorantes. Léo, ao lado de Kira, rosna para Meltren, e Kira coloca uma das mãos reconfortantes em sua cabeça, acalmando-o. É porque é que esse lobo tem permissão para ficar em nossas terras, acrescenta Meltren. Alvin e Vidar olham para Meltren com um olhar frio e duro, ficando do lado de Kira, e Kira se mantém firme e socorrida volta, sabendo estar protegida, o que ele não poderia forçá-la a sair. Talvez você devesse voltar para o campo de treinamento. Ele responde em tom de zombaria. E não perder tempo com as indas e vindas de uma jovem garota ignorante. Meltren esrubesce. Incapaz de responder, ele se vira, preparando-se para partir, mas não sem emitir uma última provocação. Estamos treinando com lanças hoje, ele fala. É melhor você ficar fora do caminho dos homens de verdade, que treinam com armas de verdade. Ele se vira e começa a se afastar, justamente com seus companheiros ao servi-los. A partir, a alegria de Kira se mistura ao desagrado com a presença dele. Alvin olha para ele com um olhar consolador e coloca uma mão em seu ombro. A primeira lição de um guerreiro, ele diz, é aprender a conviver com os que odeia. Goste ou não, você vai se encontrar lutando lado a lado com eles, dependendo da ajuda de todos para salvar sua vida. Muitas vezes seus piores inimigos não virão de fora, mas de dentro. E que aqueles que não podem lutar usam suas bocas, diz uma voz. Kira se vira e vê Artfael se aproximando sorrindo, rapidamente saindo em defesa dela como sempre fazia, assim como Alvin e Vidar. Alfael, um guerreiro feroz e alvo com uma cabeça completamente careca e uma longa barba negra, tinha uma queda por ela. Ele é um dos melhores espadachins, raramente superado. Ele sempre está pronto para sair em sua defesa. Ela se sente confortada pela sua presença. Isso é papo furado, continua Alfael. Se Malfael fosse um guerreiro melhor, ele estaria mais preocupado consigo mesmo do que os outros. Alvin, Vidar e Alfael montando em seus cavalos e partem com os outros. E Kira fica ali a observá-los, pensando, por que algumas pessoas a odeiam? Ela se pergunta, ela não sabe se algum dia conseguirá entender isso. Enquanto eles avançam pelo terreno, correndo em círculos largos, Kira estuda os grandes cavalos de guerra. Admirada, ansiosa pelo dia que poderia ter seu próprio cavalo, ela observa os homens circulando o campo, cavalgando ao lado dos muros de pedra. E seus cavalos às vezes escorregam na neve. Os homens seguram lanças entregues a eles por escudeiros ansiosos. E ao fazer a curva, eles jogam as lanças contra alvos distantes, escudos pendurados em galhos. Quando acertam, o barulho distinto de metais ressoa pelo local. Kira sabe que arremessar lanças de cima de um cavalo é mais difícil do que parece, e vários homens erram o alvo, especialmente à medida em que passam a apontar para os escudos ainda menores. Daqueles que atingem o alvo, poucos acertam o centro, com exceção de Alvin, Vidar e Artfael. E alguns outros, Meltren, ela nota, erra várias vezes, xingando baixinho e olhando para ela, como se ela fosse a culpada.
Para continuar aquecida, Kira pega seu cajado e começa a girá-lo em suas mãos por cima da cabeça e ao redor do seu corpo, torcendo e girando o cajado como se fosse uma coisa viva. Ela desfere golpes em inimigos e bloqueia ataques inimaginários, alternando as mãos ao longo de seu pescoço, em volta da cintura, usando o cajado de madeira gasta após anos de uso com o terceiro braço. Enquanto os homens circulam os campos, Kira corre para o seu próprio campo, uma pequena área dos campos de treinamento, negligenciada pelos homens, mas que ela usa para si mesma. Pequenos pedaços de armadura perdem as cordas em um bosque de árvores. Espantados em diferentes alturas, Kira passa por cada uma delas, fingindo que cada alvo é um adversário, batendo nos alvos com seu cajado. O ar é tomado pelo som do seu cajado enquanto ela corre pelo bosque, cortando, costurando e esquivando-se à medida que eles oscilam. De volta para ela, em sua mente, ela ataca e defende gloriosamente, conquistando um exército de inimigos inimaginários. Já conseguiu matar alguém? Diz uma voz zombeteira. Kira vê Meltrin montado em seu... Oh my God! Kira vê Meltrin montado em seu cavalo, rindo ironicamente dela antes de se afastar. Ela se irrita, desejando que alguém o colocasse em algum lugar. Kira faz uma pausa quando ela vê alguns homens empunhando suas espadas, desmontarem e formarem um círculo ao redor da clareira. Seus escudeiros correm para lhes entregar espadas de treinamento de madeira feitas de carvalho grosso, que pesam quase tanto quanto o aço. Kira fica na periferia com o seu coração acelerado enquanto observam aqueles homens se enfrentando, querendo mais do que qualquer outra coisa a não ser se juntar a eles. Antes que eles comecem, Alvin entra no meio e encara todos os presentes. Neste feriado, duelamos por uma resposta especial. Ele anuncia: o vencedor terá direitos às melhores porções do banquete. O grito de hesitação se segue e os homens atacam uns aos outros com o barulho de suas espadas de madeira enchendo-os de ar. Enquanto se alteram entre recuar e atacar, a disputa é marcada pelo som de uma buzina soando. Cada vez mais que um lutador é atingido por um golpe, sendo enviado para a lateral da clareira. A buzina soa com frequência e logo as fileiras começam a diminuir à medida que a maioria dos homens agora está em pé, assistindo. Kira fica ao lado com eles, morrendo de vontade de participar, embora ela não tenha permissão. No entanto, é seu aniversário. Ela completa 15 anos hoje e se sente preparada. Ela sente que é hora de insistir um pouco. Deixe-me juntar-se a eles. Ela implora para Alvin, que está perto observando. Alvin balança a cabeça sem tirar os olhos da ação. Hoje é meu 15º aniversário. Ela insiste, permita que eu participe. Ela olha para ele com ceticismo. Esse é o campo de treinamento para homens, opina Meltrin. E em pé próximo a eles, depois de ter sido eliminado, não é um lugar para garotas. Você pode sentar e assistir com os outros escudeiros, e nos trazem água se nós pedirmos. Kira fica corada. Você está com medo de uma menina possa derrotá-lo? Ela responde, mantendo-se firme, sentindo a onda de raiva dentro dela. Ela é filha de seu pai, afinal, e ninguém pode falar uma coisa dessa forma. Alguns dos homens dão risada. Dessa vez, Meltrin esrubesce. Ela tem razão. Vidar entra na conversa. Talvez devêssemos deixá-la participar. O que temos a perder? E ela vai usar o quê? Meltrin rebate. Meu cajado? Kira grita contra suas espadas de madeira. Meltrin ri. Isso é algo que eu pagaria para ver. Ele retruca. Todos os olhos se voltam para Alvin, que fica parado considerando o assunto. Se você se machucar, seu pai vai me matar. Ele fala. Eu não vou me machucar, afirma ela.